Let's do it. All right. Cheguei, eu sou o Cadu Menezes e esse é o canal Corre Cadu e eu estou aqui no aterro do Flamengo para correr a corrida da Liga da Justiça. Nesse momento eu estou de Superman, mas daqui a pouco eu vou colocar minha verdadeira fantasia de super-herói. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Tá na hora de colocar minha fantasia de super-herói. Agora sim, devidamente uniformizado, eu estou aqui mais uma vez representando a APAI, a Associação dos Professores. A APAI teve um carinho muito grande com a gente, mandou personalizar uma bolsa para essa corrida escrito Professor, Herói Sem Capa. Verdade, cara, os professores são os verdadeiros heróis desse país, então sem educação não tem nada. Largada às 7h30 da manhã, são 7h15 agora e o sol já está castigando, então vai ser punk. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Já deu a largada, mas tem gente pra caramba, então fica aqui, relaxar. Que só daqui a uns 5 minutinhos que eu vou passar lá pelo pórtico de largada. A galera aqui ainda nem largou e olha ali, ó. Os líderes já viraram e já estão voltando. Vamos lá, galera, boa prova. Fiquem atentos ao retorno, hein? Corrida Liga da Justiça. Quem vai fazer os 4 km? Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Ih, gente, olha ele aí. Cheguei. Eu demorei pra caramba pra largar. Larguei, dei a volta e olha como é que tá ali o pessoal que ainda nem começou a prova. Gente pra caramba! Indiscreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Quilômetro 1, a corrida da Liga da Justiça. Ela já aconteceu em São Paulo e agora chegou a vez do Rio de Janeiro. E a exemplo da corrida da Mulher Maravilha, é um sucesso muito grande, uma grande quantidade de inscritos, devido ao apelo aí, né? Tivemos o filme da Mulher Maravilha, depois o filme da Liga, e aí a Yascom, ela embarcou nessa onda, e aí tá fazendo aí as corridas com super-heróis. É legal essas corridas temáticas. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Você já sabe, né? Aqui no canal Corre Cadu, se tem corrida, tem história. Então, deixa eu pensar aqui, que história que eu vou contar hoje. Não é difícil imaginar que a história de hoje é a história da Liga da Justiça e dos seus personagens. Então, galera que é fã de quadrinho, galera que é fã da DC Comics, vai curtir esse vídeo, cara, porque a gente vai falar de cada um deles. A DC surgiu em 1936, começando aí a era dos quadrinhos. Então, lá nos Estados Unidos, o editor começou a fazer os seus primeiros desenhos, e aí então, com o sucesso da venda dos quadrinhos, surgiu a DC Comics. Mas a era dos super-heróis ainda ia demorar 2 anos para começar, porque o primeiro super-herói lançado pela DC foi o Superman, cara, o Homem de Aço. Então, em 1938, a DC criou um personagem que veio de outro planeta e que possuía forças sobrenaturais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele.
O sucesso do Super-Homem fez com que a DC criasse novos personagens. Em 39, ela lançou o Batman, em 40, o Flash e em 41, a Mulher Maravilha. E esse início da história dos super-heróis na década de 40 ficou conhecida como a Era de Ouro dos quadrinhos. Os quadrinhos, cara, ganharam proporções inimagináveis. Então, nos primeiros anos aí, o Superman, a revista do Superman, saía mais de 10 milhões de cópias distribuídas pelos Estados Unidos. Batman acompanhou o mesmo sucesso, Flash também, e a Mulher Maravilha mudou totalmente o conceito e fez com que a DC se tornasse uma gigante dos gibis. Não podemos nos esquecer que a DC tinha uma grande concorrente, cara, a Marvel. E a Marvel tem outros super-heróis, que é o Capitão América, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Eu vi uma galera aí correndo com esses outros personagens da Marvel. Pode não, cara, é a concorrência. A Era de Ouro dos quadrinhos foi muito bem, obrigado, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, você sabe que começou a chamada Guerra Fria. E o mundo ficou dividido entre capitalista e socialista. Coisa que não acontece mais hoje em dia, né? Ninguém mais fala disso. Bom, pelo menos não deveria. Toda vez que eu escuto alguém falar de capitalismo e socialismo, eu acho uma parada tão fora de moda, tão 1960, 70, 80, que me faz voltar no tempo. Mas a galera cismou com isso ultimamente, né? Fazer o quê? Então, no período da Guerra Fria, o setor de imprensa dos Estados Unidos começou a reprimir aí a DC, a Marvel, a respeito desses personagens e quadrinhos, desses super-heróis, porque eram histórias violentas, histórias que podiam ter um cunho socialista ali por trás, né? Então podia mexer um pouco com a cabeça das crianças. Então, para evitar problemas, os caras decidiram dar uma certa segurada nas revistas em quadrinhos de super-heróis, claro. E aí, então, essas revistas como a DC, por exemplo, começou a lançar edições que falavam de romances, de amor. Era uma vibe completamente diferente. Então, os super-heróis, no início da década de 50, eles ficaram meio esquecidos, cara. E isso só vai mudar da metade da década de 50 em diante. Everybody knows. Everybody knows. Então, na segunda metade da década de 50, a DC começa a relançar alguns personagens. Alguns ela até muda a história deles. E aí, os gibis de super-heróis voltam a ter muito sucesso. O sistema capitalista percebeu que a luta dos super-heróis poderia ser até uma propaganda política, cara. Alguns personagens, como você pode ver, eles trazem as cores da bandeira americana. Então, quer dizer, era um símbolo de potência capitalista, da potência americana. Só que todos esses personagens, eles lutavam individualmente em seus quadrinhos. E aí, em 1960, a DC criou um mega vilão, o Starro. E aí, cara, pra ganhar esse cara, um super-herói só não dava conta. Eles reuniram um grupo de super-heróis para combater esse mal comum. E aí então surgiu a Liga da Justiça. Durante a história da Liga, os personagens foram mudando, mas a Liga geralmente é composta por 7 componentes. O filme da Liga da Justiça só trazem 6, mas originalmente mesmo são 7 integrantes. E os integrantes originais da Liga é o Flash, o Aquaman, o Ajax, o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha. Nos primeiros quadrinhos, o Superman e o Batman, eles fizeram parte, mas na verdade eles faziam apenas participações especiais. Eles não eram membros fixos. Depois que eles entraram e ficaram direto na Liga, até que depois os personagens começaram a ser trocados. Então foi assim, em 1960, que surgiu a primeira Liga de Super-Heróis. Depois a Marvel, em 61, lançou o Quarteto Fantástico, e em 62, os Vingadores. Mas a primeira Liga de Super-Heróis da história é a Liga da Justiça. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Retorno dos dois That's carros. how it goes. Everybody Agora, a knows. gente é obrigado a correr nessa paisagem aqui de And frente. everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. Vamos falar aí dos personagens? Então, como eu disse, vou falar apenas dos 6 personagens que estão no filme da Liga da Justiça, que são os personagens inspiradores
dessa corrida. E o primeiro deles vai ser o único que não é membro fundador da liga, que é o Cyborg. Só um parênteses, eu vou contar a história original da formação de cada um dos personagens, porque a DC, ao longo dos anos, ela foi mudando as histórias. E aí, então, se você não conhece essa história, talvez você conheça uma outra mais moderna, mas eu vou falar da história original. O Cyborg, na verdade, ele se chama Victor, cara. E ele é o filho de 2 cientistas que trabalhavam com alta tecnologia, buscando forças sobrenaturais. E aí, os pais deles eram muito envolvidos com pesquisa, e ele era meio jogado de lado aí pelos pais. Até que ele conheceu um cara que virou grande amigo dele, só que esse cara aí ele era metido com parada errada. E aí o Victor começou a se misturar com paradas que não deveriam fazer, misturando em brigas, alguns assaltos. E aí então ele é detido. E aí depois desse episódio, os pais dele começam a dar mais atenção a ele. E aí ele vai para uma escola e começa a praticar esportes. Descobre nos esportes, cara, sua grande paixão. E ele vira um excelente jogador de futebol americano. Só que um dia, ao visitar seus pais no laboratório, ocorreu uma grande explosão. E essa explosão levou à morte da mãe dele e à mutilação de praticamente todo o seu corpo. O pai dele estava desesperado, tinha acabado de perder a mulher, e aí então resolveu fazer de tudo para salvar o filho. E aí ele começou a pegar ligas metálicas, toda a tecnologia que ele tinha acumulado ao longo dos anos de pesquisa, e deu vida ao seu filho. Então virou um homem metade máquina, metade humano. O Victor nunca aceitou muito bem essa nova aparência de ciborgue, mas depois ele descobriu que a sua função, que os seus poderes eram muito importantes para salvar a humanidade. E aí ele entra na Liga da Justiça. O segundo personagem é o Aquaman, o rei dos mares, o homem peixe, cara. O homem que tinha a capacidade de se comunicar com os seres marinhos. O Aquaman era meio zoado, então assim, ele era meio bobalhão e a galera debochava um pouco dele. Mas ele logo se tornou um super-herói muito querido, e ele foi um dos responsáveis pela união dos super-heróis para formar a Liga da Justiça. Cara, o Aquaman, ele é filho de uma deusa de Atlântida, a cidade perdida no fundo do mar, e o pai dele era um cientista também. E aí então, no leito de morte da mãe, ele descobre que ele é filho do mar, cara. Ele é filho de uma deusa dos mares. Ele passou durante anos numa cápsula construída pelo seu pai no fundo do mar para aprender as técnicas de respirar debaixo d'água. Então ele era um exímio nadador. Então o Aquaman é o personagem fundamental aí para essa aliança da Liga da Justiça. O nosso terceiro integrante da Liga é o Flash, cara. É interessante porque na verdade são 4 personagens que deram nome, deram vida ao Flash. Você vai perceber ao longo da história que alguns personagens eles também tiveram outras identidades, mas o Flash é um dos que mais teve modificações. E o primeiro Flash, como eu falei, surgiu em 1940, só que ele não foi o principal Flash. Na verdade, o segundo Flash, que é o Barry Allen, ele foi o Flash mais importante, porque foi ele que foi o personagem que entrou na Liga da Justiça. E o Barry Allen, cara, ele era um jovem que um dia, quando chegou em casa, viu a sua mãe morta, e o principal suspeito do assassinato era o seu pai, que foi preso. Ele então estudou e passou anos, cara, tentando provar a inocência do pai. Ele um dia no laboratório de pesquisa foi contaminado por um líquido, por um ácido, né, que deu a ele poderes de super velocidade. Então ele era a pessoa mais rápida do universo. E aí o Barry Allen, cara, ele não era um lutador, ele não era assim um guerreiro propriamente dito, mas ele era um cara extremamente importante na liga por conta da sua velocidade e seu modo sorrateiro de conseguir chegar a um determinado lugar sem ser percebido. Então, Barry Allen, o principal Flash que temos na história, e eu quero deixar aqui uma homenagem muito grande ao nosso amigo Adam Moore, cara, um cara que há muitos anos mesmo, aqui no Rio de Janeiro, corria com a fantasia do Flash. Só que infelizmente ele faleceu na semana passada. Com certeza
essa corrida ele estaria aqui com a sua fantasia de Flash. E cara, é um cara que levantou a bandeira dos super-heróis há muito tempo. Hoje nós temos uma corrida de super-heróis e infelizmente ele não está aqui com a gente. Mas eu quero deixar minha homenagem e no final do vídeo vou colocar umas fotos que a galera mandou pra mim com ele, cara. Porque todo mundo, quando viu o cara vestido de Flash, queria tirar uma foto. E agora é a vez dela, cara. Vamos dar uma pitadinha feminina aí nessa história. A Mulher Maravilha, conhecida também como Princesa Diana. A Princesa Diana, ela foi criada na Ilha Paraíso, uma ilha que era habitada apenas por mulheres, por guerreiras amazonas gregas, e esse reino não entrava homens. Reza a lenda que sua mãe, a rainha, esculpiu uma imagem de barro e deu a ela o nome de Diana. Só que ela adorava aquela imagem, cara, e ela queria muito ter uma filha. Então os deuses se compadeceram dela e num sopro de vida deram origem à Princesa Diana a partir daquela imagem de barro, e ela foi batizada e apadrinhada pelos deuses e ganhou diversos superpoderes, a coragem, a força. E o que é mais legal na Mulher Maravilha é que ela é uma deusa que combate com o amor. Agora o legal dessa história é que a Mulher Maravilha foi criada em 1941 e o seu criador era um pedagogo, advogado, psicólogo. O cara era tudo. E um dia ele escreveu uma matéria falando da importância dos quadrinhos para a educação das crianças. E aí o dono da DC viu essa matéria, leu e contratou esse cara. E começou a perceber que as histórias eram majoritariamente de homens, cara, que não tinha uma mulher representando. E esse cara, ele era um feminista, assim, ele acreditava na capacidade das mulheres e ele dizia que no mundo muito próximo as mulheres governariam o mundo. E aí ele cria a Mulher Maravilha com característica de duas mulheres. Da sua mulher, ele deu à Mulher Maravilha personalidade. E da sua secretária, que também era mulher dele, porque ele era bígamo, morava com as duas mulheres, tinham 4 filhos, 2 com cada uma. Ele deu as feições físicas. E aí então surge a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha em 1941 usava aquela sainha, aquele decote. Cara, a sociedade pirou. Uma mulher que bate em homens, que tem superpoderes, que anda com peitinho aí quase aparecendo. Como assim? Não pode uma coisa dessa? Os conservadores ficaram loucos. Só que ele não arredou o pé, cara. Ele continuou firme lá com a imagem da Mulher Maravilha. E ela foi crescendo, ganhando sucesso, porque ele acreditava na importância não só das mulheres se verem como fortes, heroínas, e também para que os homens reconhecessem essas capacidades nas mulheres. Então foi muito importante aí na luta do feminismo, da participação da mulher na sociedade, a presença da Mulher Maravilha, cara. Ela mudou toda uma geração nos Estados Unidos e aí a gente vê a importância dela até hoje. When you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows, and everybody knows. Faltam 2, né, cara? Faltam 2 personagens, e os 2 personagens mais conhecidos da liga. E o primeiro que eu vou falar aí é o Bruce Wayne, cara, o conhecido Batman, o Cavaleiro das Trevas. Lembra que eu falei que o Superman nasceu em 38 e o Batman em 39? Cara, o Superman era um ser de outro planeta que possuía os maiores poderes. Nenhum personagem em quadrinhos foi criado com os mesmos poderes ou poderes maiores que o do Superman. E em 39, os caras criaram um super-herói que não tinha absolutamente poder nenhum, cara. Qual era o único poder do Batman, você sabe? Vou pedir ele então pra te contar. Eu! Ah, ali! Esse é o grande inimigo dele, cara. Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rico. É isso, cara. O Batman era rico. Esse era o seu grande superpoder. Bruce Wayne, numa noite quando criança ainda, foi ao cinema com seus pais. E na saída do cinema, eles foram assaltados. E o ladrão matou seus pais. Aquela criança viu os pais serem mortos na frente dele. A partir dali, ele constrói uma nova personalidade
Ele foi criado pelo seu tutor, o mordomo da família. E quando ele atingiu a maioridade, Bruce Wayne foi para o Oriente, se especializou em artes marciais, virou um grande detetive. E quando voltou a Gotham City, assumiu a identidade do Batman. Então ele fez uma roupa que causasse pavor. E o que causava pavor para ele? Ele lembrou que uma vez na infância ele ficou preso num ambiente cheio de morcegos e ele ficou apavorado com aquilo. Então ele decidiu criar o Homem-Morcego. Ele vestia aquela roupa e com todo o seu dinheiro ele criava novas tecnologias, novas armas, carros, né, o Batmóvel. Então a gente tem diversos apetrechos aí que o Batman usava para combater o crime. Só que o Batman, ele tinha uma característica: ele não matava. Ele dizia que toda vez que você mata um assassino, o número de assassinos continua igual. Então você se torna um deles. Então matar, cara, não era legal. No primeiro momento o Batman foi muito mal visto pela polícia, perseguido até pela polícia. Depois que a polícia de Gotham percebeu que ele era um aliado, ele então passou a trabalhar junto com a polícia e a caçar todos os bandidos da cidade, porque ele queria que nunca mais alguém passasse o que ele passou, que nunca mais uma criança visse a cena que ele assistiu. Então o Batman, cara, o Batman é foda. E a nossa saga dos super-heróis acaba. É o Superman, o menino Kal-El, o Clark Kent, nasceu no planeta Krypton, cara. E ao perceber que seu planeta iria para o espaço, literalmente, iria explodir, o pai de Kal-El coloca ele numa nave. A nave de Kal-El ficou vagando pelo espaço até cair no planeta Terra, cara, na cidade de Smallville. E ali ele foi adotado por um casal de fazendeiros da família Kent. Logo nos primeiros anos de vida, seus pais perceberam que ele não era uma criança comum. Primeiro, ele chegou numa nave espacial. Depois, perceberam que ele tinha superpoderes. Como o pai dele era fazendeiro, o garoto levantava um boi com a mão só, cara. Não podia ser normal uma criança dessa. Ele tinha uma força sobrenatural, uma velocidade sobrenatural, um poder de observação sobrenatural. E aí, então, esse garoto cresceu com esse segredo. Quando ele ficou mais velho, ele decidiu ir para a cidade e se tornou um jornalista e foi trabalhar no Planeta Diário. Lá ele conheceu seu grande amor, a Lois Lane. E aí, então, cara, aquele jornalista tinha uma dupla identidade. Toda vez que alguém estava em perigo, ele percebia que aquela pessoa estava em apuros e logo ele dava um jeito de tirar o seu terno, sua gravata e colocar a sua roupa de Superman. Então esse personagem que era capaz de salvar o mundo e tinha superpoderes, logo caiu na graça dos americanos. E o Superman, cara, virou um ídolo nacional. Nos Estados Unidos da década de 40 tinham paradas, festas em homenagem ao Superman. As crianças queriam andar vestidas de Superman. O Superman virou uma febre nacional. E até hoje o Superman, ele ainda é o principal super-herói. Esse ano agora de 2018, o Superman está completando 80 anos, cara. 80 anos de sucesso. E nesse mundo imaginário da ficção, cara, estamos todos nós aqui reunidos hoje no aterro do Flamengo, sendo um pouquinho super-herói. Então, cada quilômetro percorrido, cada passada nesse asfalto é um pouquinho dos nossos superpoderes, cara. Porque a gente podia estar sentado no sofá, a gente podia estar lá curtindo uma ressaca, né? Mas não, decidimos estar aqui. Então isso sim faz de nós, faz qualquer um dos que estão aqui, seja correndo, caminhando, correndo rápido para ganhar a corrida, ou correndo devagarinho como eu, contando histórias, um super-herói, alguém que tem um poder muito especial, que é o poder de ser feliz correndo, cara. Olha aí! Tá de Batman hoje? Olha o Homem-Aranha, tá de intruso hoje. Deixa a Marvel saber disso. A linha de chegada tá aqui na frente. E essa corrida literalmente eu não percebi que ela passou, cara. Eu vim contando história. Quando eu me dei conta, tava aqui atravessando a linha de chegada. Então, tá aí, tá feita a corrida da Liga da Justiça. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Meu obrigado. Numa corrida de super-heróis, quem resolveu mostrar seus superpoderes foi o Sol
Cara, tava quente demais, mas mesmo assim deu para completar tranquilamente aí a corrida da Liga da Justiça. Foi muito legal, o aterro cheio de gente, galera fantasiada, galera na vibe aí dos super-heróis. Foi muito bacana ter participado dessa corrida. Então não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tudo o canal Corre Cadu. Compartilhe aí o vídeo com seu amigo que participou da corrida, deixe seu comentário, diga aí o que você achou da corrida e também não esquece de deixar aquele joinha. Como eu falei lá no meio da corrida, cara, eu vou prestar uma homenagem aí ao nosso amigo Adamor, cara. Então vou colocar as fotos que a galera me mandou. Flash, meu camarada, essa corrida é totalmente dedicada a você. Seu legado, a sua alegria vai continuar conosco durante muitos e muitos e muitos anos. Muito obrigado por tudo que você fez pela corrida de rua no Rio. Obrigado por todos os sorrisos que você arrancou da gente. Você vai fazer falta, meu camarada. Muita falta.